Olá, eu sou a Joyce e eu vou apresentar mais um trabalho de eletromagnetismo e hoje vai ser sobre coeficientes de transmissão. E o trabalho proposto pela professora foi fazer uma rotina, um código no MATLAB, para poder plotar os coeficientes de transmissão, reflexão, refletividade, transmissividade e isso para incidência externa, interna, em meios com perdas e sem perdas. E como que eu trabalhei com isso? Eu fiz dois meios, uma hora eu fiz os dois sem perdas e outra hora eu fiz o primeiro sem perdas e o outro com perdas. E o que isso implicou? Acho que vai ficar meio complicado de colocar o código aqui para poder ser visto, vai ficar meio ruim de visualizar no slide, então eu vou deixar na descrição do vídeo o meu código. Eu vou escrever ele todo para caso queira plotar e vai ter o mesmo resultado que eu vou colocar aqui, porque os gráficos eu vou colocar, eu só não vou colocar o código escrito. Mas como que foi o processo para poder escrever ele? Eu tive que definir, qual que seria os índices de refração de cada um. E eu coloquei no primeiro caso que o índice de refração ia ser 1,5 e no segundo meio seria 2. Isso aí no caso sem perdas, né? Por isso que os dois eram reais. Porque quando a gente coloca o meio com perdas, aí esse índice vai ser complexo. Ele vai ter uma fase, vai ter um ângulo. E agora vamos olhar quais foram os resultados desse código que eu plotei. Aqui para o meio sem perdas, temos esse primeiro gráfico. O que a gente pode observar dele? Que à medida que a gente aumenta esse ângulo de incidência da onda nessa superfície, entre os dois meios, à medida que a gente vai aumentando isso, a transmissividade vai cair, no caso, enquanto a refletividade ela vai aumentar. E é porque o que a gente pode tirar de conclusão? Com ângulos elevados, boa parte dessa luz, vamos pensar nessa onda como sendo a luz, ela vai ser refletida. Tanto que uma parte do código eu comecei colocando como uma onda que seria a luz mesmo, com a velocidade dela e tudo para poder calcular o lambda. Nesse gráfico 2, o que a gente pode observar é que vai ter um ângulo, porque a gente percebe uma certa defasagem, e é onde a refletividade é zero. E aí, nesse ângulo de Brewster, que é o nome, não sei pronunciar, a luz ela vai ser refletida e transmitida polarizada. Bom, aí temos esses dois gráficos, dos coeficientes embaixo. Ah não, Niquinho, agora não. Ninguém começou a cantar. Vou ter que continuar com ele cantando mesmo, perdão. Mas assim, esses dois subgráficos, o que acontece? Os coeficientes de transmissão e reflexão, eles são um comportamento mais suave, como podemos observar. Niquinho! Tá. Meios com perdas, vamos pro próximo. O que foi feito? Eu coloquei o índice de refração, no caso, pro meio... na verdade, eu mudei só pro meio 2, que agora ele tem perdas. Eu coloquei que ele tem o número 2 como real e o imaginário vai ser 0,5. Foi realmente bem chute, porque a gente não teve valores passados para a gente, para essa atividade. Então, a gente colocou a gente, eu digo nós alunos, nós não tivemos esse parâmetro, então eu fiz com esse chute, não sei se todos fizeram assim, mas aí a gente teve que colocar valores arbitrários mesmo para poder fazer o teste. E aí, vendo os resultados, graças a Deus ninguém parou de cantar, é o Nikola Tesla querendo fazer parte do trabalho. Bom, aí nós vamos pegar esse primeiro para a parte real, que é esse gráfico, esses gráficos da esquerda. Pegamos esses primeiros dois gráficos e a gente vê que reduz a transmissividade quando o ângulo vai aumentando. Agora, esses dois de baixo, esses dois gráficos de baixo. A parte real dos dois coeficientes, elas são mais ou menos parecidas com o sem perda, se a gente comparar com o gráfico anterior, só que a sua amplitude vai ser menor. Enquanto, agora olhando os gráficos da direita, que é da parte imaginária, nós podemos olhar que ela vai ter perdas, ela reflete as perdas, tanto que ela é a parte complexa, e elas vão mostrar mudanças de fase também, até porque à medida que você muda o ângulo que você está colocando,
você vai mudar os índices e dependendo do ângulo que você está trabalhando, você consegue perceber uma inversão de fase na hora de você refletir essa onda de volta para o meio dela. E bom, como conclusão, nós temos que tanto a refletividade quanto a transmissividade são dependentes do ângulo de incidência, até porque eu plotei todos os gráficos em relação desse ângulo, né? Dependendo do ângulo que você está incidindo essa onda, você vai ver qual que vai ser o comportamento dela, que vai mudar bastante, tá tudo em função deles. E ele também está dependendo da polarização e também desses índices do meio, né? Os meios com perdas, eles têm mudanças nas amplitudes e nas fases dos coeficientes e reduz a transmissividade. E o ângulo de Brewster, que eu citei aqui, ele vai ser o ponto crítico para a polarização, né, nesse meio, no caso, sem perdas. Bom, é isso. Muito obrigada.